indolência, todo tipo de inferioridade humana, né? Meu bem, eu não sei. Uhum. Só baixa o volume. E aí, vamos continuar então. Tá respondido? Tem mais alguma dúvida a respeito desse ponto? Eu acho que é bem interessante, né, o fator da gente saber que o desligamento é feito a partir dos pés, né, onde a gente já estudou que o desligamento antes, em espíritos mais medianos, Gente, era feito do timo, né? eu pensei que eu não estivesse ouvindo vocês. Não, eu tô até dando uma olhada aqui, porque eu acho que na aula 15 eu não tinha anotado nenhuma pergunta. É isso que eu tô olhando aqui. Então vamos lá. Silvante, quando fala que os espíritos aqui falando que eles, os espíritos que eles são mais materializados e tem esse sentimento muito sexual, né? Quando aí a pergunta, quando o espírito habita essas zonas desequilibradas, aquelas zonas que tem muita tendência sexual, né? Ele continua degenerando seus plexos, mesmo não tendo corpo físico? Eles estando nessas zonas? Vamos fazer um comparativo de um espírito materializado, né? O que é um espírito materializado? É o que tem todas as origens físicas. Por isso que se chama materializado. Materializado não quer dizer que ele tomou a forma na clarividência, por vidente, não. Materializado quer dizer que ele traz todas as origens orgânicas. Então isso quer dizer suicida? Que o suicida é um deles também, os alcoólatras é um deles também, o usuário de droga também, ele está nessa lista. Então esses espíritos estão muito materializados. Eu vi casos no mundo espiritual que houve espíritos que morreram de atropelamento. E com um determinado tempo no mundo espiritual, eles foram adquirindo outras doenças, que não era mais aquele atropelamento, né? Então, ele deu continuidade às origens físicas, por causa da condição dele. No caso de um espírito, de uma ordem melhor, se por acaso ele desencarnar, então não há esse processo de doença no mundo espiritual sobre ele. Mas no caso dos espíritos materializados, é diferente. Pelo tempo que ele passa na Terra, ele não quer ser recolhido para a colônia espiritual. É bom a gente deixar bem claro que a espiritualidade oferece essa oportunidade, mas ele não deseja. Ele quer estar no meio das paixões e vícios. Sendo assim, ele morreu de uma doença, mas vai aparecer outras doenças se ele permanecer aqui. Sim. Obrigada, Silvante. Isso daí é na parte que fala, tem relação com quando ele fala que ele transmite, eles adquirem também doenças sexualmente transmissíveis? Sim, é nessa... Ah, tá. E essas doenças, né, para que a gente saiba... Porque o plexo genético deles não funciona mais como um plexo de um encarnado. Então, agora esse plexo ele está livre. Estando livre, ele absorve todo tipo de bactéria, de vírus, mesmo no mundo espiritual. Agora, ele não transmite esse vírus para o encarnado, ele transmite o sintoma, mas a origem viral nunca, entendeu? Então ele pode transmitir uma infecção através do sintoma, mas aí o que acontece? Quando nós recolhemos ele, cessou o problema, não existe mais. Mas, no entanto, se ele permanece ali, esse problema ali é o sintoma não identificado, porque muitas vezes se tira exame de secreção e não encontra a bactéria, mas existe a infecção e a bactéria não existe, então está associada a problemas espirituais. Sim. Mas seria uma doença sexualmente transmissível?
pelo espírito, para ser transmitido por ele, a pessoa teria que ter o mesmo vício, o mesmo comportamento dele. Mas aí eu adquiri a bactéria na terra. Se eu adquiri na terra, então essa bactéria ela não foi pulsionada pela origem espiritual. Mas quando ela é pulsionada, então essa infecção é gravíssima. Porque existe uma origem física e uma origem espiritual. Entendi. Intensifica, né? Como se intensificasse o físico, né? Inclusive, vocês estão me ouvindo ou não? Vocês não estão me ouvindo, né? Eu tô falando e ninguém tá me ouvindo. Peraí. Ninguém tá me ouvindo não, né? Vocês não estavam me ouvindo não, né? Eu tava falando, ninguém me ouviu. Eu vendo que o Chico tava. Eu só vi você fazendo assim. Eu tô lendo aqui, nem tô vendo o Chico falar. É porque eu tava lendo também. Não, eu acho interessante. Eu só queria falar a respeito desse ponto aí das bactérias. Tem menção sobre elas nos livros do André Luiz também, em que ele faz essa correlação, né, das bactérias no mundo espiritual com as bactérias que a gente tem no mundo material, né? Eu posso procurar a respeito desse tema, mas vocês também podem fazer um Google e fazer uma pesquisa e saber, porque é uma leitura bem interessante também, tá? Eu li esse livro que fala sobre as bactérias. Do André Luiz? Eu não lembro agora qual deles, Chico, porque eu tava lendo toda aquela Evolução série em dois de mundos. livros. Evolução em dois mundos. Evolução dos mundos, que fala sobre bactéria. Evolução em dois mundos. Memória boa, né, seu Naelson? Porque eu não lembrava, não. Eu sei que tem isso, porque eu li esses livros, né? Eu fiz estudo tudo, mas não lembrava em qual livro. Tem um livro também, outro livro chamado de parte espiritual. Não sei qual livro. Tá. Parasitose espiritual. E aí, seu Vandir, a gente entra também aqui nesse ponto aqui dos espíritos zombeteiros, né? Que eles utilizam as pessoas recém-desencarnadas e induzem essas pessoas a ficarem com relações, né, com as pessoas que ficaram. Chico, tô te ouvindo, tá abafado. Ixi, Tá abafado e tá dando eco. Para todo mundo, né? Pra mim também. peraí. Hoje tá ruim, eu vou voltar pro celular então, peraí. Agora parece que melhorou um pouco. Melhorou? Melhorou. Se melhorou, então tá beleza. É só eu ficar em silêncio. Por favor, façam as perguntas. Então, só para falar nesse ponto dos espíritos zombeteiros que eles levam as pessoas a continuar com os atos sexuais, né? Quando as pessoas desencarnam, eles induzem, eles dizem, olha, você pode continuar fazendo esses encontros ou tendo esses relacionamentos com a sua esposa ou com seu marido. Com que intuito essas pessoas fazem isso? É para desviar essa pessoa, é para poder ficar absorvendo através da vampirização, é isso, seu Vandir? Para poder ficar absorvendo essas energias? Como é que... Compare o espírito ignorante como o turista que chegou num país e não sabe a língua daquele país. É o espírito desencarnado ignorante. Ele acha que todos que se encontram ali, primeiro, eles acham que todos são vivos, né? Eles não admitem a desencarnação dele. Em vez de ele ouvir o anjo de guarda, ou então alguns médicos espirituais, e os médicos espirituais são muito sérios, muito sinceros. Eles não alimentam a fantasia da morte nesses espíritos. Eles falam que esses espíritos desencarnaram. E muitos deles não admitem isso. Foram pessoas que maltrataram as esposas, já têm um sentimento de culpa muito grande, porque maltratou a vida inteira. E pós a morte,
aí vem esse sentimento que ele quer resgatar. É tarde demais, não tem nem como. E alguns espíritos brincalhões, zombeteiros, começam a se aproximar dele, sabendo o desespero dele. E aumenta ainda mais esse desespero, porque alimenta a vida, diz que ele viveu, e ainda diz mais a ele, olha, você está sendo traído, viu? Como é que pode? A tua esposa está com outro. E ele cai em perturbação e muitas vezes invade o lar para fazer justiça com as próprias mãos. E a gente sabe que ele foi impulsionado por essas entidades. E o mais interessante é que essa esposa adoece. Vocês vão encontrar muito caso, ela adoece. Ela não consegue se manter no relacionamento que ele não deixa. Ele destrói todo o relacionamento. Muitas vezes aquele novo relacionamento, aquele marido se torna agressivo. Ele se utiliza desse meio para se vingar. Então, o único remédio para ele é a evocação espiritual para o esclarecimento. E a gente percebe nas evocações que ele tem um discurso muito bem formado. Ele foi orientado, entendeu? Ele foi orientado, porque quem está dentro de um ano no mundo espiritual tem pouco entendimento desse mundo, porque ele é muito complexo. E, de repente, ele foi bem orientado por esse espírito a falar muito pouco, entendeu? E a gente começa a puxar o assunto, mas quando você chega na esposa, a gente nota que ele se torna mais agressivo. E perguntamos a ele, você agredia a sua esposa? Não, agredia sim. E agora, depois de morto, por que você quer voltar atrás? Então ele diz, culpa. Eu sempre tive alguém que me amava, mas que eu sempre desprezava. Sim, mas ela não tem o direito de ser feliz em outro relacionamento? Tem o direito de ser feliz. Agora você, como espírito, pode fazer o quê? Você não pode fazer mais nada. O que você tem que seguir agora é para o conhecimento, para uma colônia espiritual. Você não pode estar mais dentro daquele lar. E muitos choram arrependidos por ter maltratado tanto a mulher. Então, salvamos um casamento. Só que esses espíritos zombeteiros, eles não gostam de ser submetidos a evocações. Eles gostam de viver uma vida livre. Também a gente não evoca ele, mas evoca aquele que está perturbando lá. Sim. Entendi. Então, quando a gente faz a evocação desse espírito que está, digamos, o ex-marido, né? Para fazer a orientação, a gente não expande essa evocação, digamos, que ele fala, não, eu fui indicado por tal pessoa para poder realizar esse trabalho. Ele foi essa pessoa. Então, você não expande essa conexão para fazer a evocação do espírito zombeteiro. Não, vamos logo direto ao assunto. Porque ele também, a gente sente muito por eles, porque eles também é induzido a achar que pode ter relação com a mulher depois de morto. Eles são induzidos a isso. E o sofrimento deles é enorme com relação a isso. Porque ele tem um corpo agora diferenciado, que não existe nesse corpo um sistema endócrino, que não existe nesse corpo uma materialização humana. E às vezes o que é que acontece, né? Ele quer dormir na mesma cama, não tem condições, entendeu? Então, essa mulher, ela vai sofrer perturbações e projeções sexuais por ele. E depois desse ato, a frustração dele é maior, porque ele não tem a sensação de um vivo. Foi tudo incompleto, foi tudo perturbação. Mas o espírito zombeteiro continua lá dizendo a ele, olha, é melhor você do que o outro, viu? Você não pode perder sua esposa, não. Então, esse tipo de perturbação só acontece porque ele não evoca o anjo de guarda dele. Então, se ele evocasse o anjo de guarda numa prece, o anjo de guarda ia impedir essa ação, mas eles não fazem isso. Eles querem viver uma vida livre de fantasia. Sim. Certo. Só nesse quesito aí, só para poder tomar um gancho, desculpa, não querendo tirar a vez de vocês perguntarem, meninas. Se vocês tiverem perguntas, por favor, me interrompam, porque senão eu fico perguntando. Eu vou ficar batendo papo com vocês a noite toda aqui. Nesse quesito aí dessa, digamos assim, dessa impressão que é colocada na imagem, na memória do encarnado pelo espírito que está obsidiando, né? Digamos assim, no lado sexual. Quantos dias, eu sei que a doutora Cristina já tocou nesse ponto, quantos dias demora para essa impressão na sua memória dissolver ou desaparecer? Porque eu sei que tem alguns dias que ela
permanece, que a pessoa fica aí, pode ficar perturbada, pode ficar, não é? Na questão de projeção hipnótica, que são entidades mais experientes nesse caso, eu acho esses espíritos muito ousados, sabe? Porque eles pegam até médios de que tem conhecimento para testar esses médios nessa área sexual. E a complexidade é o médium entender que ele está submetido, infelizmente, a esse tipo de influência. Porque no livro dos Espíritos, né, quando fala, os Espíritos influenciam sobre os vossos pensamentos e atos, muito mais do que supondo, até o ponto de vos dirigir. Então, a pergunta de Kardec, ela foi fantástica, e a resposta também. Só que essa direção está na projeção. Quer dizer, você projetar que aquele médium está tendo uma relação, onde essa relação não existe, isso pode perturbar se esse médium não tiver equilíbrio. Então, se perturbar, ele pode cair. Se não perturbar, isso pode demorar até de 48 horas até 72 horas essa imagem na sua cabeça. Que isso vai mexer com todos os hormônios do médium. Então veja como a gravidade é grande quando se relaciona à hipnose. É por isso que essa qualificação de entidades, a justiça divina está tirando da Terra, porque são muito perigosos. Aí você pega alguém que não tem conhecimento, que não é, vamos dizer, que não é espírita, é de outra religião, essa pessoa vai cair. Porque isso são cenas repetitivas todas as vezes que aquela pessoa for dormir. São cenas repetitivas. Sim. Entendeu? Então, essas cenas, elas são muito fortes. E ele quer levar também os médios, né, ao constrangimento. Quando estão médios equilibrados, o médio não pensou, o médio não tem culpa. Né? Então, comigo já aconteceu muitas vezes isso. Então, houve a projeção, mas eu disse, olha, eu não produzi o pensamento, eu não estou me achando culpado, então eu vou esperar as 48 horas para se apagar. Se apaga. Agora, quando o médium ele não tem culpa e ele se acha culpado, mais ele aumenta as imagens. Porque é como dissesse assim, você tem conhecimento, olha aí o que aconteceu. Então, eles trabalham de uma forma que deixa você sem saída. E a melhor saída para o médium é não prestar atenção. Porque depois de 48 horas se apaga e você volta à sua vida normal. Mas eles estão atrevidos. Eu posso relatar que aconteceu comigo recentemente. Eu estava passando uma projeção na minha memória. E aí naquele momento eu disse, não, peraí, tá errado isso aqui. Aí eu decidi acordar, voltei, acordei, senti a presença daquela pessoa. Na mesma hora eu fiz a oração para o meu anjo guardião e para o Dr. Fernandes. Ele se aproximou e eu senti a camada de proteção e afastando essa entidade e essa projeção. Né? E pedi ao mesmo tempo a proteção para as minhas filhas, porque eu percebi lá no quarto delas que eles estavam indo lá. E aí, tanto é que a minha filha acordou, né? Ela estava numa projeção, ela acordou, veio aqui falar comigo e tudo mais. Eu acredito, Chico, que o grupo ele tem que estar bem estruturado para esses ataques. Porque são ataques que, se você não tiver um grupo unido, sincero, e levar o seu conhecimento, o fato, esse grupo se perturba, porque a intenção é essa. E nós aqui no Maria Cláudia, nós temos isso, porque quando a médium ela tem essa projeção, ela se sente e conversa comigo. Olha, Vandir, me pegaram à noite. Eu estou tendo uma projeção sexual para outro médium aqui na casa, mas eu tenho conhecimento e eu vou contornar essa situação. O problema é quando você guarda isso. Isso é um perigo. Porque a outra pessoa pode estar também com projeção e está tendo os mesmos sonhos com você. E de repente os dois podem cair. Então, graças a Deus, nós temos essa confiança um no outro, a gente sentar e conversar. Dizer, olha, tu sabe já o que é. Então, vamos fazer o seguinte, leitura do Evangelho, prece, faça a mentalização. Então, a outra pessoa, eu vou conversar com ela também. E você termina acabando com o ataque hipnótico. Porque as duas pessoas têm conhecimento
que isso é uma projeção. Isso não é um sentimento natural. Isso é uma projeção obsessiva. Eu acho excelente. Mas não necessariamente como é que fala? É sexual. Vamos partir para outra questão relacionada às ambições financeiras, né? De alguns que as compulsões por jogos também tem relação também com isso, né? Da pessoa falar, eu vou arriscar meu dinheiro porque eu sonhei que eu ganhava X porque eu investi tudo isso. E termina ela perdendo tudo. Porque aquilo ali é uma projeção também hipnótica. Então, essas entidades, eles atuam em todas as áreas. Todas. Então, são espíritos que eles não têm sentimento nenhum. E está lá no livro dos espíritos, né? Eles fazem o mal pelo simples prazer de ver as pessoas infelizes. Isso está na escala espírita. Está lá no livro dos espíritos. E os espíritos dizem mais, né? Quando estão reencarnados, são verdadeiros flagelos sociais. Então, essas entidades que nós estamos aqui no Nordeste, batendo de frente há 25 anos. Nossa. O Silvante, eu também vou dar um depoimento que isso aconteceu comigo essa semana. Agora o senhor falando que ia esperar 48 horas, eu não esperei, mandei um áudio pro meu marido, deslanchei. Aí eu, coitado, rapaz. Hoje eu falei, tive que mandar outro pedindo desculpa. Mas eu nem lembrava de tudo isso eu fiz. Você sabe que de vez em quando acontece aqui em casa também. E eu senti que não era eu senti, e agora o senhor falando, e na hora me veio na cabeça assim, não fala. Mas aí eu fiquei assim, se eu não falar, eu vou ficar com isso aqui na garganta. Piorou. Mas eu senti exatamente o que o senhor falou. Exatamente. E aí, durante a noite, no outro dia de manhã ele falou que acordou, não dormiu à noite, não teve um bom sono. Eu não tive e minha filha não teve. Acordou falando que teve pesadelo. A projeção para a mulher possessiva, ela chega. Eu não sou possessiva. Eu não sou. Né? Porque chega, e para ciumenta é um perigo, porque ela vai investigar Zap, ela vai seguir, ela vai atrás, vai fazer tudo. Olha que eu não sou, a Samila me conhece, eu não sou, mas tem hora que pega a gente no ponto fraco, faz assim, na ferida. Não, pega no ponto fraco. E eu senti que era, eu senti. Porque é interessante, nos casos de obsessão por adultério, a gente percebe que aquela pessoa não tem conhecimento, e ele tem plena convicção que a mulher está traindo ele porque ele só sonha com essa mulher traindo. E quando chega aqui, o trabalho na visão psicológica tem que ser muito profundo. Tem que convencer que a esposa dele é honesta. Se você não convencer, ele vai matar aquela mulher. Porque ele está sendo usado. E você imagina um homem ciumento toda noite sonhando sendo traído. Então ele vai chegar no limite dele e ele vai cometer um homicídio. Então o que nós fazemos aqui é conversar, explicar. Às vezes a doutora Cristina faz terapia de casal, os dois juntos, mostrando os valores dos dois, e conseguimos muita coisa com relação a isso, quebrando essa hipnose. Nossa. Sabe que tem umas 2 noites que eu tenho uns sonhos relacionados ao meu marido, né? Sempre que ele tá fazendo alguma coisa errada. E são 2 noites que eu tô dormindo mal, corpo todo doído. E até as minhas mãos, sabe? Quando eu acordo, tá inchado assim, sabe? Doído.
Eu falei, gente, que jeito que eu tô dormindo, que tá me doendo todo o corpo. Daí vocês falando disso, eu falei, engraçado, tem 2 noites que tá acontecendo esses sonhos e eu senti o meu corpo, sabe, todo... É interessante que eu tive uma médium sonâmbula aqui, paciente, não trabalhadora, que ela tinha um sonambulismo bem apurado. E o marido ia trabalhar, ela ficava em casa, e ela entrava em desdobramento para saber o que o marido estava fazendo. Pelo amor de Deus. Tu imagina. E ela se complicou porque o marido pegava o ônibus e ela disse que estava no sofá, se concentrou e saiu, né? E quando ela saiu, o marido entrou no ônibus, ela entrou também em desdobramento. E depois, quando ela voltou com dores de cabeça, mal-estar e reação de vômito. Então ela me perguntou, mas seu Vandil, o que foi isso? Eu disse, olha, você usou errado sua mediunidade, você usou para fiscalizar o teu marido. Quando você entrou no ônibus, ali existe uma variedade de energia fluídica. Você se contaminou. Quando você voltou, o seu anjo de guarda não deu cobertura a você, sabe por quê? Você usou a mediunidade errada. Ela disse, mas eu quero saber se ele está me traindo ou não. Então, os contratos um detetive. Ele disse, você não pode fazer isso. Se você fizer isso, você vai adoecer. Então, essa médium, ela tinha uma excelente mediunidade, mas ela era muito indisciplinada. Ela queria usar a mediunidade para esses fins, né? E terminou não ficando aqui, porque ela queria usar para descobrir se o marido tinha outra. Veja a intenção, né? E mediunidade não é para isso. Eu tô adorando a conversa, viu, Eu sei que parece que eu tô... Oi, parece que eu tô sentindo, seu Vandir, pode ser isso, assim, não sei, não é todo mundo, mas tô sentindo que a gente teve um ataque meio coletivo aqui no grupo. Mas olha, os grupos em si, principalmente fora do Brasil, eles não vão querer que esse trabalho seja implantado. Se preparem. Eles não vão. Então, é aquela coisa, o que eu digo aos médios daqui, eu estou aqui há 25 anos, e eu sempre digo a eles, olha, nós que somos médios, nós não temos a experiência que essas entidades têm. Nós temos que ter a vigilância. A experiência deles, em termos de fazer o mal, e muito sutil, ultrapassa o nosso conhecimento. Eles estão aí há 500 anos, há 1000 anos na Terra. Eu estou aqui há pouco tempo. Ele tem a vantagem de eu não vê-lo e muitas vezes de atuar numa faixa vibratória que não é identificada. Então, o que eu digo a todos é, olha, orai e vigiai, sejam unidos um com o outro, aí vocês irão combater a hipnose. Agora, são espíritos que só os espíritos superiores é que estabelecem limites sobre eles. Eu e você não estabelece esse limite, porque eu já vi muitos médios prometer tanta coisa, né, com mediunidades tão bonitas, e de repente esses médios foram embora porque conseguiram algo melhor na vida. Mas quem conseguiu foi a hipnose, não foi ele. Apenas tiraram ele do trabalho com essa intenção. E depois que ele achou que ele estava bem, ele perdeu tudo o que tinha. E quando retornou, não retornou mais como médium, voltou como obsediado. Então, existem vários planejamentos de ataque hipnótico. Não é só esse, né? Existe uma variedade deles. Então, eu já vi também casamento de médios se acabarem, porque, no caso do homem, por ataque hipnótico, ele ficou impotente. Mas só que esses médios não vêm para nós, eles não falam, eles ficam em silêncio. Então, isso é muito complicado. Porque quando ele fala, a gente vai estudar o que foi. E de repente, casamentos se destruíram. Eu acho que o problema está na mulher. Não, o problema está na mulher. Foi um ataque hipnótico que o casal sofreu. Então, se ele tivesse falado, a gente evocava a entidade e resolvia o problema. Mas muitas vezes, com vergonha, ele fica calado e termina a vida dele sendo destruída por essas equipes. Olha. Muito mais sério que a gente pensa, né? Eu até pensei assim, porque
tá tão cansativo, né, dentro de casa com as crianças, e a hora que eu vou colocar as meninas para dormir, eu acabo dormindo, né? Então eu perco, não consigo, assim, mal faço a oração para mim, não tenho colocado mais o eletrodo, o algodão. Aí toda noite, toda hora eu falo, não, eu vou colocar depois o algodão, e acabo dormindo. Então a hora que eu acordo, eu falo, poxa, eu tô deixando de usar, e será que eu tô ficando assim porque eu não tô usando, sabe? Não, eu entendo vocês, porque essas entidades, elas não usam a força da palavra, usam a força do pensamento. E a nossa capacidade de usar essa força é de 1%. A deles chega a 100%. Então são espíritos que você vai fazer uma prece, ele interrompe a prece, você se perde na prece, porque essa prece não está sendo nem dirigida a ele, está sendo dirigida a um necessitado, mas eles, por vaidade, acham que pode dominar até uma prece, como eu vejo pacientes aqui falar, quando eu vou fazer uma prece, é tanta cena triste na minha cabeça que eu desisto. Ele está se entregando. E hipnose se combate com a força do pensamento e a força moral do médium. Se combate com isso. Então, se você fizer uma prece falada para uma entidade hipnótica, ele neutraliza. Mas se você fizer uma prece com a força do pensamento, ele se afasta. Ele não fica. Porque ele sabe que o elemento principal para combater as ações dele é a força do pensamento, não é a força da palavra. Olha, só para inteirar nesse ponto, uma prece que me ajuda bastante é quando eu elevo a oração para Nossa Mãe Santíssima, tá? E demonstrar também que nós somos, entendeu? Seres fracos, que não somos fortes, como o seu Vandir falou. A gente usa 1%, né? Então quando a gente tem a humildade de reconhecer isso e fazer uma oração para a nossa Mãe Santíssima pedindo para que ela nos fortaleça, nos auxilie, a gente consegue superar, tá? Esses lados, essas pontes que são quebradas. Eu digo ponte quebrada porque nós recebemos a orientação de utilizar os eletrodos e tudo mais. E às vezes, por conta da gente, esqueci, eu deixei em algum lugar, e aí a gente acaba esquecendo e vai quebrando essa ponte. Mas aí quando passa a necessidade... Uma das defesas também que ajudou muito é a utilização de eletrodo, né? Porque primeiro ele tem que envolver o médio por eletromagnetismo, e com eletrodo ele não consegue envolver. Na medida que ele envolve, o eletrodo vai puxando, essa capacidade dele diminui. Então, a prece e o eletrodo, no combate à hipnose, é de grande eficácia. Porque só a prece sem o eletrodo, ele pode irradiar você, e quando você encerrar a prece, você vai ser surpreendido, porque você já tem radiação negativa demais. Então, são entidades que ele tem noção do que ele faz. Então, não são espírito leigo, né? Ele sabe muito bem. Se ele tiver uma atuação no sistema nervoso central, pode levar uma criatura à loucura. Ele sabe se houver um bloqueio de memória, aquela pessoa pode perder a noção da direção de um carro e sofrer um acidente. Então, a área de maior atuação nele, sistema nervoso central. E olha, observem... Fala o eletrodo nas mãos. Oi? O eletrodo nas mãos, na hora de... O eletrodo nas mãos, porque não pense vocês que eu sofro ataque hipnótico às vezes. Dependendo do tratamento que a gente entra num tratamento, mas para sair, só saímos se o paciente melhorar. E essas equipes, elas vêm com tudo para cima. Então, o eletrodo de bulbo, a gente usa o campo magnético que tem dentro de casa, aquele menorzinho, né, artificial, aquilo ajuda muito. Porque quando há uma emissão dele, a gente joga para o campo, diminui a carga dele e também ele não se aproxima. Mas foi como os espíritos falou, olha, quando encarnados são um flagelo social. E eles têm toda a razão, porque são inteligentes, mas usam a inteligência para o mal.
E olha, pessoal, Nossa. observem todos esses acontecimentos, tá? Porque a gente vai ter muitos pacientes que vão estar passando por as mesmas coisas que nós, momentaneamente, somos pacientes e estamos. Então a gente tocou aí, não é, seu Vandir, da vampirização, das falanges. Que tal se a gente entrar, pessoal, no tema, na parte que fala da reencarnação dessas entidades, né? Onde a gente observa aí, às vezes, crianças nascendo com a parte genital com problemas, não é? Às vezes com dois sexos, ou então com uma formação completamente comprometida. Vocês têm alguma dúvida com relação a isso? Gente, eu vou precisar dar uma pausa. Eu tento voltar já já. Tá, Tô chorando muito. tá. Tudo bem. Seu Vandir, o hermafrodita, vocês já trataram algum hermafrodita aí no hospital? Não tive ainda essa experiência não. Mas a gente percebe que a cirurgia plástica por correção para a espiritualidade é aceito, não é uma questão de mutilação. Então, no caso do hermafrodita, nós vamos perceber que a definição sexual dele vai estar no exame hormonal. E às vezes esse exame, ele dá mais o quê? Né? Para progesterona. Então ele tem tendência mesmo a ser mulher. Essa cirurgia é necessária. Né? Então, se for testosterona, ele tem tendência a ser homem. Então esse sexo vai predominar. O que a espiritualidade ela não aceita justamente a cirurgia por mutilação e mudança de sexo que vai danificar o perispírito. Essa sim, vai danificar. E nós temos aqui a obstetra que trabalha aqui, e pediatra, e nos últimos anos está nascendo muita criança com deformação na genitália. E eles perguntaram à doutora Cristina qual era a causa. A médica disse, olha, e já são as primeiras reencarnações dessas entidades que mudaram de sexo e agora estão vindo. E as complicações é impressionante, né? Porque estão nascendo com a uretra fechada, sem conseguir urinar, entendeu? Estão nascendo com genitália completamente deformada. Então, ora, nesse processo reencarnatório, a justiça divina não vai corrigir o que nós danificamos. Só o processo reencarnatório é que vai dar essa correção, mas a condição moral do espírito vai ter que acompanhar. Porque se ele repetir os erros, as complicações serão gravíssimas. E a gente sabe disso. Então, se alguém quer fazer uma cirurgia de mama porque tem displasia mamária, é aceitável. Entendeu? Não tem nenhum problema. Se você quer colocar um silicone lá porque você tem displasia mamária, é aceitável. Mas o grande problema, né? Um artista aí, ela mandou tirar as mamas. Aí é complicado. Ela tirou os ovários. É complicado, porque não havia necessidade que esses órgãos estavam sadios. E ela justificou o quê? Não, é porque eu não quero ter um câncer. Nós não somos profetas, não vai adivinhar. Para a espiritualidade, isso é uma mutilação. Porque o órgão estava bom. Não era para ter feito isso. Então, nesse ponto de vista, o processo reencarnatório aí, dessa artista, pode ser muito complicado. Porque as energias vitais da mama, não havia ali nenhum tipo de desgaste, nem tampouco ali doenças. É diferente de um câncer de mama, que se tira a mama, que para a espiritualidade não é mutilação, é necessidade. E depois faz a reconstrução daquela mama com silicone. Para a espiritualidade é necessário, a mulher vai se sentir melhor. Sim. Mas quando você viola uma lei onde esse órgão está bom, para a espiritualidade você vai responder por isso. Seu Vodinaldo, você tocou agora com relação a esses tipos de cirurgia. Eu queria fazer uma pergunta mais específica em acontecimento que é mais comum. Quando você faz o tratamento para fazer in vitro, né? Ter um filho in vitro, por exemplo, a mulher ela toma uma série de injeções para poder fazer a produção de ovário acelerada.
e ela retira aí, digamos, por exemplo, a minha esposa fez isso, e ela retirou ali 18 óvulos, que eles estavam programados para serem, a cada mês sair um, no caso, né? Qual é o resultado disso a longo prazo para esse espírito, digamos assim, na encarnação? Deus deu a ciência, a inteligência para criar meios. É necessário. Entendeu? A justiça divina jamais vai negar o avanço da ciência na Terra, não. É necessário. Em mundos mais evoluídos que o nosso, a lei de reprodução é totalmente diferenciada, né? A doutora Cristina fala isso em alguns estudos. Ela diz, olha, existem câmaras de reprodução de fetos. Entendeu? Então, o método não é o de vocês, já são mais avançados. E nessas câmaras, ali existem super bebês que nunca vai pegar uma gripe, porque o DNA dele é programado para ele não adoecer. Enquanto que nós que estamos aqui, estamos passando pelo corona, né? Então, esses super bebês futuramente vai existir na Terra? Vai sim. Não importa de que forma esse espírito vai chegar. O que importa é que a ciência ela tem que trabalhar em conjunto com a justiça divina. A justiça divina não vai negar a ciência, nem a ciência pode negar a justiça divina. Uhum. A gente não tá te ouvindo, Lê. Não, tá sem áudio. Agora deu? Tá certo? Sim. Sim. Agora, Tá. Não, uma perguntinha a respeito da fertilização in vitro também. E se o casal, porque várias vezes o casal tem a opção de escolher o sexo do bebê, né? Ele tá no tablet, Dizer tá? assim, eu tenho um óvulo, pode ser um menino e uma menina. Qual Só que pegar o vocês tablet, querem? dá o tablet. Então, para os pais, essa responsabilidade de escolher. Como é que fica com o espírito se Só o usar o pai... tablet também. Se o espírito que vem seria um menino e os pais escolhem uma menina, é possível ou porque o espírito está já nessa família eles vão escolher sempre de uma maneira correta? nós não escolhemos nada. Está lá no livro Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala parentesco corporal e parentesco espiritual. E diz, o corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Quer dizer, você vai formar o corpo feminino. Mas aí o que acontece? Deus vai mandar aquele espírito com aquela característica. Quando a gente pensa que está dominando a justiça divina, estamos sendo dominados e não percebemos. Entendeu? Então você pode escolher o sexo que for. Mas o espírito ali, ele já vem adaptado ao corpo e ao sexo escolhido pela justiça divina. Então, nós não escolhemos nada. A gente acha que escolhe. E achamos que foi Posso fazer outra pergunta também, se ninguém... Pode. Tá. Não, também a respeito isso das mutilações, a respeito de tatuagem, como é que fica? Assim, tatuagens, ou quando a gente bota, tem gente que bota piercing, que fica essas partes bem abertas. Alarga. Tem algum problema no perispírito ou no corpo, né? Certo. A respeito da tatuagem, tem uma palestra da doutora Cristina que fala sobre isso. Tatuagem, pensa, essa coisa toda. A tatuagem para o nosso sistema imunológico é um ferimento. Olha só. Então, o que acontece? Esse ferimento é um ferimento aberto. É como se fosse uma ferida que o sistema imunológico identificasse e ele trabalha combatendo essa ferida a vida inteira. Por quê? Quando nós colocamos uma tatuagem, a gente provoca uma lesão no perispírito periférico. E qualquer lesão ali aciona o sistema imunológico, combatendo de todas as formas. Algumas pessoas aqui no Brasil, através da chuva negra, eles estão tendo problemas com tatuagem, porque está aparecendo ferimentos, ou então está aparecendo placa no corpo inteiro. Então, isso é uma via de contaminação energética, porque você não fez uma tatuagem no corpo, você fez no perispírito. Então, é muito mais grave do que a gente pensa. Com relação aos pince, alargadores, né, que colocam também,
aquilo ali vai provocar deformações na orelha, e no processo reencarnatório, aquela pessoa pode ter sérios problemas de crescimento excessivo na parte da orelha, porque ele provocou uma elasticidade. Ele não nasceu, o DNA dele não diz aquilo. Foi ele que funcionou dessa forma. Com relação aos pincer, é interessante que pegamos alguns casos aqui de infecções, principalmente na parte neurológica, porque o pincer estava muito próximo da área cerebral, no nariz, e ali foi uma via de contaminação. E hoje os médicos já estão indicando que não faça isso. Não coloque o pincer no umbigo, ele fica muito próximo do intestino, e ele também é uma via de absorção eletromagnética negativa. É diferente do brinco que vocês usam, porque o brinco que vocês usam, ele está numa região que tem pouca irrigação sanguínea. Mas o caso do pincer no nariz é diferente. Ali nós temos toda uma cadeia neurológica de olfato, de tudo. E na medida que essas pessoas colocam ali, eles estão pegando infecções, meningite, e não sabem nem por quê. Porque ele está muito próximo. A outra questão é o pincer na língua, né? Então, para o processo reencarnatório, aquela pessoa vai nascer com uma gagueira, uma deficiência de voz enorme. Porque ele colocou aquele objeto, né? Onde você tem o laríngeo que está muito próximo dele. E esse laríngeo vai sofrer interferência. Então são vários fatores que a gente sabe que não contribuem para a saúde perispiritual. Sim. Vamos lá, pessoal. Tem tempo ainda, seu Vandir? Aqui pra gente já deu 8 Eita, horas. mesmo. Tem mais alguma pergunta? A gente responde. Eu tenho. Eu queria perguntar, seu Vandir, nos casos das... Posso fazer? Você tá sem voz. Desculpa, eu tenho pergunta. Chico, Isso é teu efeito físico, não é o problema do... Lá vai, eu posso fazer uma pergunta, seu Vandir? Pois não, vamos lá. Já existiu algum processo encarnatório que foi tratado no hospital que tenha sido visto, por exemplo, crianças que eram desviadas, eram, digamos, espíritos viciados, não é? Que faziam parte de falanges para, digamos, para induzir outras pessoas ao ato sexual e tudo mais, que tiveram que reencarnar, que apresentaram complicações, certo? E que essas complicações, esse espírito estava sabendo que ia reencarnar com essas complicações, mas que foi crescendo com as complicações no intuito de desenvolver bactérias para poder contaminar outras pessoas. Teve algum caso desse? Eu estou já dizendo no caso já a longo prazo de espíritos comprometidos que não querem saber que estão comprometidos, que reencarnam, continuam comprometidos e continuam comprometidos com o intuito de comprometer mais pessoas. Eu já ouvi casos aqui relacionados a crianças de aproximadamente 8 anos, sexo feminino com corrimento vaginal. Não é normal. E essas crianças não foram abusadas. E o eletromagnetismo no genético muito alterado. Então significa que em vidas passadas foram compulsivas e reencarnou. E através de medicação e anti-inflamatório, antibiótico, não se resolve o problema. Por quê? O problema está na raiz do perispírito. Não está na raiz da matéria. E olha, as mães com todos os cuidados, tudo, e é injustificável uma coisa dessa acontecer. Quando você vai para pesquisa reencarnatória, você percebe que aquela criança do sexo feminino, ela foi uma ex-prostituta, uma ex-garota de programa. Então veja a complexidade do problema, né? No plexo genético. E na medida que foi crescendo, foi desenvolvendo a mesma compulsão de vidas passadas. Aí não importa o corpo que essa pessoa veio.
O espírito é que tem que melhorar o caráter dele, independente que ele venha no feminino ou no masculino. A reencarnação é o processo da melhora moral, independente do corpo. Sim. É. Isso vai falar muito na aula, na próxima aula, né, seu Landir? Pois não. Eu Vai tenho falar muito. uma dúvida. Obrigado a vocês. Eu tenho uma dúvida da Cíntia, seu Vandir. Pois não. Posso fazer? Pode. A Cíntia, ela fez um questionamento porque nessa matéria é falado que os espíritos que são, digamos assim, suicidas, não é? Eles não têm permissão de se manterem na atmosfera da Terra ou em contato com os encarnados, digamos assim, né? E o questionamento dela foi porque lá no Japão tem muitos casos de espíritos que se suicidaram e que as pessoas vão nas casas para alugar ou para comprar e veem esses espíritos às vezes ainda estrangulados. Eles conseguem às vezes ver os espíritos. Então, a pergunta dela é como é que fala que esses espíritos não podem conviver conosco, mas as pessoas conseguem ver elas. Olha, na Gênese fala sobre fotografia do pensamento. Isso quer dizer o seguinte, que se alguém se focou numa árvore, então é como se essa imagem existisse no local, mas o espírito não está presente. Ficou a formação ectoplasmática no local, mas ele não está presente. Porque se ele estivesse presente, ele ia se aproximar para conversar. Mas geralmente essas imagens são paradas, elas não têm movimento nenhum. E vamos ver também a qualidade do vidente, se o vidente não está fantasiando também, ainda tem isso, né? Tem que ver isso. Porque o Vale do Suicida não é só um local de sofrimento, é um local de tratamento. A gente tem que entender isso. Então, existe um Vale do Suicida, várias etapas. As etapas que existem lá são as etapas daquelas pessoas que se mataram, não se arrependeram e não querem tratamento, é diferente. E existem aquelas que se mataram, se arrependeram e são tratadas. Eles não são abandonados de jeito nenhum. Agora, por que a justiça divina não permite que eles desçam a terra, né? Principalmente aqueles que não se arrependeram do que fez? Ele vai induzir as pessoas. Ele vai sentir dores horríveis, porque o fluido vital dele foi interrompido. Não foi morte espontânea. Sendo assim, é impossível, dentro de uma residência, ter alguém pendurado lá, porque existe equipe que retira ele daquele local e vê qual é o estágio que ele está. Se ele se arrependeu, ele vai ser tratado, ele é um filho de Deus. Agora, se ele não se arrependeu, ele está numa zona mais materializada no Vale do Suicida, que é aquela que o Dr. André Luiz mostra no filme, que é uma das zonas mais materializadas e maior sofrimento. Mas existe aquela parte que André Luiz vai para nosso lar, que já é o tratamento e a continuidade do Vale do Suicida. É diferente, entendeu? Então, isso quer dizer que essas imagens que a gente observa ali é a fotografia do fato que aconteceu. Como, por exemplo, se eu pego num chaveiro desse aqui, ó, o meu fluido está nesse chaveiro. Se eu coloco ele aqui, um sensitivo, ele pode captar esse fluido e ter a minha imagem. Mas eu estou presente? Eu não estou presente. Eu deixei uma referência fluídica no chaveiro, entendeu? Muito bem. Muito bem, obrigado, seu Vandir. E o André Luiz também menciona sobre isso, né? Quando ele visita um museu, ele fala a respeito dessas energias nos objetos dos museus.